Peço que os irmãos se acomodem. Vamos começar a aula aqui. Nós estamos estudando o livro O Senhor do Impossível. É um livro que já está esgotado. Não sei se tem a capa aí. Será que tem, Vivi? A capa do livro O Senhor do Impossível. Esse livro está esgotado, mas já é domínio público, então você pode baixar na internet, tá bom? É um livro capa azul. E hoje a gente vai dar uma olhadinha, uma estudada legal na vida de Moisés e do povo de Deus lá no Egito e saindo do Egito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós suplicamos, Pai, agora que a Tua palavra venha sobre nós, ao nosso coração, e encontre um lugar especial, ó Deus, para produzir frutos. Que o Teu Santo Espírito nos dirija, que o Senhor plante em nós aquilo que o Senhor deseja, para que saímos daqui fortalecidos, reanimados, impactados pelo que o Senhor tem para nós, pelo recado do Senhor para a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu amo as histórias bíblicas, não sei você. Cada história para mim é fascinante, e essa é uma história incrível da palavra de Deus, que tenho certeza que ela por si só é maravilhosa. Então, se eu não atrapalhar, ela vai tocar seu coração. Então, fique atento aí, tá bom? E se eu atrapalhar, você tenha misericórdia de mim. A gente vai ler então Êxodo, segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco, capítulo 2, versos 24 a 25, vai estar na projeção aí, você pode acompanhar comigo. Falando do povo de Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Essa semana eu ouvi um pastor falando sobre a diferença entre parceria e aliança. E ele disse o seguinte, na concepção dele, é o seguinte: parceria é algo que tem começo e tem fim, mas aliança não tem começo nem fim. Então o que Deus fez com o seu povo é uma aliança, inquebrável, perfeita e sem fim, que vale eternamente. E é isso que nós vamos ver nessas histórias, em cada momento aqui, do que Deus fez na vida do seu povo, quando eles estavam no Egito como escravos. Eu quero começar afirmando que as circunstâncias podem levar a uma conclusão humana, nossa, limitada, de que Deus, porventura, tenha se esquecido de nós, ou de que Ele sofreu um tipo de lapso de memória acerca da nossa condição pessoal, ou das perplexidades do seu povo como um todo. Só que nós sabemos que o Senhor jamais se esquece de nós, e é isto que o Êxodo nos mostra, esta é a mensagem do Êxodo. Você já perguntou para Deus: Senhor, e a minha oração? Quando o Senhor vai responder? Eu estou vendo tanta gente sendo abençoada ao meu redor, e a minha vez? Eu estou orando há anos. O Senhor não tem nada para fazer? A gente pode falar como Natanael falou: não escondas de mim o teu rosto. A gente pode falar como Davi falou: o Senhor se esqueceu de mim? Bom, a gente vai ver sobre isso, mas vou adiantar já que a gente pode. É legítimo você chorar diante de Deus, mas a gente vai ver também se há alguma lógica nessa pergunta. Então eu vou começar tentando explicar essa questão. Observando a narrativa bíblica, podemos afirmar que Deus nunca se esquece de nós? O que vocês acham? Podemos afirmar que Deus nunca se esquece de nós? Nunca, 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 em nenhuma circunstância?
Nunca. Tem certeza? Está parecendo pegadinha, né? Estou insistindo tanto, né? O que vocês acham? Sim ou não? Deus se esquece de nós em algum momento? Tem certeza? E se eu achar algum texto bíblico que mostra o contrário? Aí eu vou ter que fazer umas tripulias aqui, né? Vamos lá. Sim, Deus pode se esquecer de nós. Então vejam, em determinados momentos de nossa vida, especialmente diante das circunstâncias difíceis, quando nós não vemos, não percebemos o agir de Deus, nós podemos concluir que Deus se esqueceu de nós. É exatamente o que Davi disse para Deus no Salmo 13:1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi fez essa pergunta para Deus. Lógico, se você ler o Salmo inteiro, você vai perceber também que ele mudou de ideia. Mas a pergunta é legítima, como eu disse. Você pode chorar diante de Deus, você pode chorar suas pitangas diante do Senhor, você pode... Já tinha ouvido essa expressão num sermão? Chorar as pitangas? Aliás, eu amo pitanga. E a pitanga tem a sua época, né, e dá umas frutas gostosas. E quando a gente fala chorar as pitangas, eu acredito que é porque elas são pequenininhas, né? Só que às vezes o problema é imenso. E a gente está clamando a Deus, intercedendo de todo o coração, chorando diante do Senhor, e a resposta que a gente quer não vem. E nessa hora você pode chorar, você pode se abrir diante do Senhor. Então a primeira parte é, será que sim? Mas a segunda é, não. Deus não pode se esquecer de nós. Deus está sempre presente, nunca ausente ou negligente para com seus filhos. Obrigado, Cássio. Deus abençoe você. Sua fidelidade e amor são constantes, e Ele não abandona os seus. Por quê? Porque esta é a natureza do seu amor. Mesmo nos momentos de dificuldades, a sua presença e o seu cuidado são garantidos. Veja o que diz Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê quando ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Bom, apesar dessa situação da mãe ser uma coisa completamente atípica, rara, pode acontecer, não pode? Uma mãe que adoeceu psicologicamente, mentalmente, ela pode, em alguma situação, se esquecer do seu filho. Eu já vi coisas assim, você já deve ter ouvido falar também. Mas isso não é o normal, não é o comum. Só que mesmo que isso aconteça, ele fala, embora que ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então está aqui a palavra do próprio Deus respondendo a nossa pergunta. Agora vamos... Oi, pode falar, Paulo. Peraí, vai me ajudar ou vai me colocar em situação complicada aqui? Então, pastor Josimar, fica em pé, por favor, para responder. Eu diria, assim, humanamente falando, eu penso assim, ó, Paulo, você está fazendo essa pergunta porque o Corinthians bateu no Palmeiras, você está com raiva de mim, né? Eu sei. Mas humanamente pensando, já, tá bom. Humanamente pensando, se Deus fala que se lembrou, também eu posso pensar que Ele nunca se esquece. A memória de Deus é infalível. Mas o texto é uma expressão
está usando uma expressão humana para explicar o caráter de Deus, que é infinito e impossível de ser conhecido na sua profundidade total. Então, na verdade, a gente pode concluir sim que Deus nunca se esquece. A Bíblia está cheia de textos e a Bíblia não se contradiz. Quando Deus responde a sua oração, a minha oração, a gente também pode dizer, Deus se lembrou de mim. Mas é uma expressão humana para explicar o que Deus faz e que é, às vezes, complexo demais para nós entendermos. É isso? Tudo bem? Pastor Josimar quer acrescentar alguma coisa? Estou vendo que está lendo os comentários aí, né? Tudo bem? Quer falar? Então fala. Vou chamar o Tatu para responder essa pergunta aqui. Hã? Né? Êxodo 3 diz também que Deus se lembrou do povo de Israel, que estava escravo no Egito. E Deus viu a opressão e se lembrou do seu povo. Nós temos que entender que a Escritura é a revelação de Deus em palavras humanas. Porque a única palavra que o autor do texto conseguiu traduzir para o momento que Deus se volta para o povo, que ele nunca esqueceu, porque, como disse o pastor Clóvis, Deus não pode se esquecer, a não ser dos pecados que ele perdoa, ele não se lembra mais, mas a expressão que o autor, inspirado por Deus, usou para mostrar para nós o que estava acontecendo, em palavras humanas, foi: Deus se lembrou. Porque senão nós não entenderíamos. Se Deus se revelasse na magnitude que Ele é, ninguém ia entender. Então toda a revelação de Deus tem que ser traduzida, trazida para a nossa compreensão. Então a palavra lembrar-se nesse sentido, não necessariamente tem o sentido de que nós, humanos, quando nos esquecemos e lembramos de alguma coisa, é porque nós tínhamos nos esquecido. Não tem esse sentido. Tem o sentido de que Deus se voltou para o seu povo. Ele se voltou para Abraão para dar continuidade ao que ele tinha prometido. Ele se voltou para o povo de Israel para dar continuidade ao que ele tinha se prometido. E assim por diante. Ele falou a mesma coisa que eu falei, né? Sabe como eu vejo, Paulo? Assim, você consegue imaginar Deus como nós? Eu, por exemplo, recebo um monte de mensagens de WhatsApp todos os dias, inclusive na segunda-feira, que é o dia do meu descanso. E aí, eu procuro responder logo que eu recebo. Mas às vezes eu preciso esperar um pouco mais para responder. Tem que ter uma conversa antes, preciso orar um tempo. E às vezes eu esqueço. Aí eu estou lá 3, 4 dias depois falando, a pessoa tal. E aí você consegue imaginar Deus assim, Deus lá no céu, respondendo mensagens, WhatsApp, e-mail, e uma hora Deus, a oração do Paulo. Deus não faz isso. Então, nada mais é do que o uso de expressões humanas para nós entendermos um pouco melhor o que Deus faz. Tá bom? Agora, vamos entender como é que chegou nessa história do povo de Israel ser escravo no Egito. Qual era o contexto do nascimento de Moisés? Primeiro é importante você lembrar que eles já estavam lá há 350 anos. Então, não foi uma esquecidinha. 350 anos eles estavam lá. José não era mais lembrado, o texto fala isso, que veio um novo faraó e ninguém mais falava de José. Passou a história. Mas era uma história que eles fizeram questão de esquecer, porque José era um estrangeiro. Então isso fez com que houvesse uma preocupação no coração do faraó
de que aquele povo que era escravo no Egito, porque José morreu, o tempo passou, aquele povo se tornou escravo, agora esse povo cresceu demais. Os estudiosos estimam que se tratava de 2 a 3 milhões de pessoas dentro do Egito. E aí então, o faraó, preocupado com isso, baixou um decreto dizendo que as parteiras do Egito, quando elas fossem ajudar no parto das mulheres hebreias, elas deviam matar quando o bebê fosse um menino. Então, essa foi a ordem. Só que o texto também conta que as parteiras temeram ao Senhor. E, secretamente, elas não obedeceram a ordem do faraó de matar os meninos. E o faraó chamou as duas e perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês não obedeceram? E elas falaram assim: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são mais fortes. E quando nós chegamos lá, o bebê já nasceu, sozinho. O faraó disse: é assim então? Então, a partir de agora, os meninos que nascerem serão jogados no rio Nilo para os crocodilos comerem. E aí, nesse contexto, nasce Moisés. Lembra da música? O Joquebede, Moisés não vai morrer. É bem pentecostal, né? Quem gosta dessa música para a gente excluir na próxima assembleia? Levanta a mão aí. O Rodrigo gosta? Cantava lá no presbiteriano, isso aí? E a música fala: eu posso ouvir o choro do bebê. Então, quando o neném chorava, o exército ia lá, pegava o bebê e jogava no Nilo. Até a música fala, né, que da irmã de Moisés, Miriam, onde foi que Miriam aprendeu a tocar pandeiro? Foi na tenda do desespero. É bonito, né? Com medo de perder o seu irmãozinho, ela tocava pandeiro para abafar o som do choro do bebê. Foi nesse contexto, então, que nasceu Moisés, como aquela criança especial que seria usada por Deus para libertar o seu povo. As exigências quanto ao trabalho forçado e a crueldade dos capatazes com os trabalhadores hebreus foram aumentando cada vez mais. Mas o povo continuava crescendo e isso incomodava o faraó. Então, um pouco mais à frente, quando Moisés vai até o faraó, mandado por Deus, e diz: libere o povo, nós vamos adorar no deserto ao Senhor. O faraó disse o seguinte: esse povo é um povo preguiçoso, não vou liberar, ainda vou aumentar a carga. Agora a gente não vai mais dar a palha para eles fazerem os tijolos, eles vão ter que procurar palha sozinhos, mas tem que continuar produzindo o mesmo tanto de tijolos. E isso debaixo do chicote dos feitores hebreus. Assim então nasceu Moisés. O que é importante você não perder de vista nessa história? A redenção de Deus. O que Deus havia prometido fazer, Ele fará. Os planos e o agir de Deus suplantam as estratégias e ações humanas. O faraó não pôde resistir ao Senhor. O Egito não pôde. A mão invisível do Senhor vai dirigindo a grande história da redenção, usando pessoas que confiam nele e entregam suas vidas para serem usadas como instrumentos da sua soberana e perfeita vontade. E isto que Deus faz é impossível de ser contido. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Como ele mesmo diz: agindo eu, quem impedirá? Então, quando Deus age, as coisas vão acontecer. Um pouquinho mais à frente, nós vemos o seguinte: aos poucos, dia após dia, dentro do palácio do faraó, Moisés vinha sendo preparado para algo muito maior do que ser o próximo soberano da maior nação da época. Deus, em meio a essa
confusão de eventos, de tanta dor, tanto sofrimento, estava preparando uma criança, depois um jovem, até os 40 anos, quando ele sairia do palácio, para ser o libertador que Deus usaria para tirar o seu povo da escravidão. Então Deus usa as circunstâncias adversas para que a sua vontade se cumpra. Mas enquanto isso, o povo hebreu sofria o peso do chicote egípcio e as agruras terríveis dos anos de escravidão. Então eu acho que fica fácil para nós hoje falar assim, não, Deus nunca se esquece de nós. Mas nesses 350 anos, quantos hebreus morreram debaixo do chicote? Então você já ouviu aquela expressão que a gente usava muito no evangelismo há algumas décadas? Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Pois bem, o plano maravilhoso de Deus pode ser você ser queimado vivo, ou morrer como escravo. Agora, você vai concluir por isso que Deus se esqueceu de você? Essa é a questão que nós precisamos resolver aqui. Eu confesso que o capítulo do livro que eu li, e a gente está estudando, não vai por esse caminho. Mas é um caminho mais fácil da gente aceitar, porque é para o nosso bem. Só que esta é a realidade bíblica. E aqui a gente precisa fazer um ajuste. Não é porque a gente está sofrendo que Deus se esqueceu de nós. Deus tem planos para nós, inclusive no sofrimento. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até o sofrimento. E isso foi se prolongando, até que um dia o Espírito de Deus agitou o espírito de Moisés, e ele foi, como nunca antes, levado a questionar a sua verdadeira identidade. Sabe que dia foi esse? O dia em que ele estava andando lá pelo Egito, e ele viu o feitor egípcio surrando um trabalhador hebreu. Nesse dia, Moisés descobriu que ele era hebreu e não egípcio. Eu imagino que ainda a influência da sua mãe, que o amamentou e cuidou dele na infância, talvez a influência da sua irmã, mesmo no palácio do faraó, ainda impactavam o coração de Moisés. Eu não sei se ele ouviu sobre Deus claramente, diretamente. Não sei se houve momentos em que a mãe de Moisés ou sua irmã puderam falar ao seu inocente coração, ainda como criança, sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os seus pais. Eu não sei. Mas de alguma maneira, nesse dia, Moisés descobriu a sua verdadeira identidade. Eu sou do povo de Deus. Eu faço parte desse povo que está escravo aqui. Eu não sou filho da filha do faraó. Eu sou um hebreu. Isso nos ensina que o sofrimento tem um valor tremendo. Porque às vezes o sofrimento faz nós descobrirmos quem nós somos. Que o sofrimento revela. O sofrimento faz você pôr para fora o que você tem dentro. Então não é que o sofrimento fez surgir de você alguma coisa nova. Não, só revelou quem você já é. Como é que você reage ao sofrimento? Moisés descobriu, enfim, quem ele era e começou a puxar o fio da meada de tudo que Deus tinha para a sua vida. E começou a descortinar os planos do Senhor para ele. E eram muito maiores do que ele ser o próximo soberano da nação mais poderosa do seu tempo.
E aí nós vemos então que Deus, dessa maneira, estava forjando um novo Moisés. Então começou com ele matando o feitor egípcio que surrava um trabalhador hebreu. Ele enterrou o corpo do egípcio, mas no dia seguinte ele viu 2 hebreus brigando. E ele, pensando, eu sou um hebreu, então eu posso falar com eles. E falou, meus irmãos, não façam isso. Vocês não podem brigar entre vocês. E aí um deles falou assim, quem você pensa que você é para julgar nós? Você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio? E ele, achando que ninguém tinha visto o que aconteceu, ficou com medo. E a notícia chegou ao faraó. E aí então ele fugiu para o deserto de Midian, onde ele viveu por mais 40 anos. O segundo período de 40 anos na sua vida. Ele ficou aí sob a influência de Jetro, um sacerdote que adorava ao Senhor. Na casa de Jetro, ele conheceu Zípora, com quem se casou, a filha de Jetro, e teve 2 filhos. E assim ele aprendeu a viver no deserto. Uma vida muito diferente. No deserto ele era louvado. No palácio ele era louvado. No deserto ele não era ninguém. No palácio ele tinha fama. No deserto ele vivia o ostracismo. No palácio ele era servido. No deserto ele cuidava de cabras. E procurava água. Ele precisava, a partir daí, ter um encontro pessoal com o Deus do seu povo. E este encontro seria o último e mais importante passo em sua preparação para ser o líder que tiraria os hebreus do Egito e os conduziria à terra prometida. Aí acontece aquele episódio maravilhoso em que ele está lá no deserto e ele vê um arbusto, uma sarça ardendo em chamas sem se consumir. Com certeza, quer dizer, possivelmente ele já tinha presenciado a combustão espontânea que acontece nos desertos. Extremo calor, qualquer incidência mais forte de luminosidade pode provocar fogo numa árvorezinha, no arbusto seco. E foi o que aconteceu aqui, só que pela mão de Deus o fogo desceu, queimou o arbusto, mas o arbusto não se consumia. Então Moisés quis se aproximar, vou lá para ver esse negócio. E enquanto estava indo, ele ouviu a voz que disse, Moisés, fique onde você está, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. O lugar que você está é sagrado. Então ele cobriu seus olhos, porque não quis ver a Deus, com medo do que podia acontecer a ele. E Deus disse então que ele deveria ir até o faraó e anunciar que ele deveria libertar o seu povo para adorá-lo. E aquela conversa toda, mas como que eu vou fazer isso, Senhor? Eu nunca falei bem, agora menos ainda. E Deus então vai ensinando Moisés como é que ele devia agir. E ele falou assim, perguntou para Deus, mas eu vou em nome de quem? O que eu vou dizer para o faraó? E aí Deus se apresenta como o grande eu sou o que sou. E diz a Moisés que ele é aquele que fará tudo acontecer. A tradução dessa expressão sou o que sou, para alguns comentaristas, é eu sou aquele que fará tudo que vai acontecer. Porque não há conjugação de verbo aí, mas é uma das possibilidades. E na prática foi o que aconteceu. Eu sou aquele que fará. Eu sou o Deus capaz de fazer tudo o que vai acontecer. E assim então, Moisés seguiu o seu caminho
para cumprir a vontade de Deus. Não é uma história maravilhosa? Tem muito mais detalhes que a gente podia se apegar aqui. A Bíblia diz que, lá em Hebreus, que Moisés preferiu recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Por amor de Cristo. Olha que interessante isso, né? Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Quero fazer dois destaques aqui, Hebreus 11, 24 a 26. Primeiro, como que Moisés tinha noção de Cristo? Na verdade, ele não tinha essa noção. A revelação de Deus, da salvação de Deus, do plano de Deus, é uma revelação progressiva na Bíblia. Você vai vendo pouco a pouco Deus intensificando, tornando mais densa a sua revelação, até que chega Jesus, que é a plenitude dos tempos, que na plenitude dos tempos se revela a nós como o Salvador prometido, o Messias de Deus. Moisés não tinha essa noção, mas ele cria em Deus. E assim como aconteceu com Abraão, isso também lhe foi imputado como justiça. Agora, o segundo destaque que eu faço é que ele considerou a sua desonra como a sua maior riqueza. Por amor a Deus. E isso é difícil para nós. Você consegue considerar o seu sofrimento a sua maior riqueza? Você já pensou, por exemplo, que o seu sofrimento é um instrumento que Deus vai usar para livrar você de você? Para te transformar? Ou para forjar você para alguma tarefa que Ele tem em mente? Porque Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Só que às vezes, o bem de Deus não é o nosso conforto, não é a nossa felicidade. Porque é muito incoerente nós afirmarmos que a gente se reúne como igreja e Deus responde todas as nossas orações como nós queremos. Então a gente ora para que Deus cure, para que Deus nos dê prosperidade. E ainda se Deus não der, a gente fica bravo. Na verdade, irmãos, nós aqui, vou falar aqui da nossa igreja, nós vivemos aqui na PIB, em Piracicaba, uma das cidades mais ricas do Brasil e por consequência do mundo. A maior parte do mundo é bem mais pobre do que onde nós estamos. Então, na verdade, nós estamos muito mal acostumados. Nós somos ricos, irmãos. E a gente, então, não aguenta muito sofrimento. Só que a gente não tem ideia do que é sofrer. Você tem acompanhado, por exemplo, o que está acontecendo em Moçambique? Você sabe o que é passar fome? Você sabe o que é ter um filho doente, doente mesmo? Como eu contei para alguém essa semana, que quando eu fui a Campinas, na Unicamp, para investigar a minha distrofia, um dia lá eu estava sentado esperando a médica chamar, e ficam várias pessoas ali fora, cada uma esperando o seu médico, né, chamar, e sentou uma moça do meu lado, eu comecei a conversar com ela, ela falou assim para mim: eu tenho 1 mês de vida. Ela tinha uma distrofia muito mais grave que a minha, muito mais. E ela falou para mim: eu tenho 1 mês de vida. Então a gente pode reclamar de alguma coisa? A gente não sabe o que é sofrer.
E veja, eu não estou aqui subestimando o que você passa, querendo diminuir a sua dor. Cada um de nós tem a sua dose de lutas aqui. E eu sei que tem gente aqui que tem muito mais dificuldades do que eu. E eu choro com você, assim como Deus chora conosco. Mas num grau de comparação, se você olhar para o lado, sempre vai ter gente que sofre muito mais que você. Então a gente pode chorar, a gente pode clamar a Deus. O que a gente não pode é sentar na tristeza e parar de servir ao Senhor, esquecer de agradecer, deixar de crer porque Deus prometeu que tudo contribui para o nosso bem, inclusive o sofrimento. Então a gente não pode desistir de viver, a gente não pode desistir de servir a Deus, porque está passando por alguma luta. Mesmo que a luta seja longa, difícil, não podemos. Os apóstolos foram mortos por amor a Cristo. O que você faria se você fosse de uma vez só, a sua vida estava muito bem, você vivendo um tempo de prosperidade, a vida andando mil maravilhas, aí num dia acontece uma coisa, que o seu entorno dá uma bagunçada, e no dia seguinte você tem que fugir com a roupa do corpo, sem nada, nenhuma perspectiva. Foi o que aconteceu com Moisés. E a Bíblia nos diz que por amor a Cristo, ele considerou a sua desonra uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Depois, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela tem um peso de glória, pelo que ela vai produzir. E não se podem comparar esses sofrimentos com a glória que Deus tem para nós. Então, como a gente ouviu aqui o pastor Jorge, há alguns domingos, nós precisamos olhar para o sofrimento com outros olhos. A gente tem que aprender com o sofrimento. O sofrimento não é mal. Se Deus permitiu, vamos aprender algumas coisas com isso. E não pode tornar o nosso coração amargo, ingrato, ou paralisar a gente. Então, você precisa continuar vivendo para a glória de Deus. Você precisa continuar vivendo por amor à sua família. Você precisa continuar produzindo no reino de Deus. Para essas coisas não tem desculpa. Por tudo que esses homens de Deus, mulheres de Deus já passaram, que desculpa que a gente vai dar? Não temos desculpas. Então eu quero, antes de aplicar, eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa até aqui. Senão a gente vai aplicar apenas 6 lições hoje. Alguém quer falar? Perguntas para o pastor Josimar, comentários para mim? Tudo bem? Então, aplicando a palavra em minha vida, a sua vida. 1. São os nossos pecados que nos afastam de Deus e nos fazem sofrer. Por que o povo estava naquela condição? Porque Deus se afastou deles ou porque eles se afastaram de Deus? Quem foi que se esqueceu? Deus se esqueceu do povo ou o povo se esqueceu de Deus? Agora, é claro que nem todo sofrimento vem do seu pecado.
Alguns sofrimentos fazem parte daquela cota que é distribuída democraticamente. Como eu falo, a tragédia democrática. Se você ainda não enfrentou um grande sofrimento, é porque você é muito jovem ou muito sortudo. A graça de Deus está sobre você ainda, mas é muito difícil você chegar nos 40, 50 anos sem ter tido uma grande luta, daquelas pesadas mesmo. Hoje, tinha 2 garotos da igreja dormindo lá em casa, e eles foram lá, o Guilherme, mais 2 amigos, o Lucas e o Tomás, e eu falei assim, nossa, estou com uma dor aqui na lombar. E a Ju falou assim, toma um Dorflex, que ajuda. E aí o Tomás olhou e falou, está com dor, pastor? Eu falei, estou. Ela falou assim, mas todo mundo tem, né? Eu falei, todo mundo não, filho. Todo velho tem. Então, se você ainda não enfrentou um grande sofrimento, eu não sou aqui profeta da tragédia, não quero desanimar você, mas vai chegar a sua vez. A não ser que você morra antes. E aí você pode até escolher, quer optar. Não tem jeito. Então, nem todo sofrimento vem do pecado. Mas grande parte do sofrimento vem do pecado. Primeiro, do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. É o que os teólogos chamam de solidariedade da raça. Adão e Eva, como nossos representantes, pecaram e nós pecamos neles. Por isso, nós nascemos em pecado. E o pecado abriu as portas para que entrasse na vida humana a morte, a dor e o sofrimento. Então, isso para nós é inescapável. A gente mais dia menos dia vai enfrentar. Mas que fica essa lição. Quanto menos pecado nós cometermos, menos sofrimento nós teremos. Porque o pecado gera morte. O pecado traz dor, traz sofrimento. 2, ainda assim o caráter misericordioso de Deus não muda, mesmo quando nós pecamos. E esta é uma notícia maravilhosa. Deus continua sendo misericordioso. Quer dizer, então, que muitas vezes Ele pode livrar você do sofrimento, apesar do seu pecado. Quer dizer que mesmo você estando em pecado, numa vida contrária ao que Deus tem para você, que ainda assim você vai ter alguns momentos de respiro, alguns prazeres, algumas alegrias, porque Deus é misericordioso. Deus é perdoador. E se Deus pagasse todo e qualquer pecado que nós cometemos na mesma moeda, acabou nós, né? Não teria ninguém aqui mais para contar a história. Então, se nós continuamos pecando, e nós continuamos, e ainda não morremos, não deixamos de existir, é porque a misericórdia de Deus está entre nós. Então, você é pecador, mas você tem momentos de alegria na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo? Você é pecador e tem alcançado vitórias no seu trabalho? Deus tem derramado prosperidade sobre a sua vida? Se você é pecador e você tem ouvido a voz de Deus falando ao seu coração, se você tem feito o que desagrada a Deus, e Deus tem respondido suas orações, o nome disso é misericórdia. Deus continua sendo um Deus misericordioso. O povo de Israel, o povo hebreu no Egito, não passou o tempo inteiro sofrendo. Eles viram a mão de Deus. Olhe para a vida de Moisés. Os milagres que aconteceram. Quando Miriam colocou aquele cestinho com betume e foi acompanhando o rio para ver onde o bebê ia parar, e parou nas mãos
da filha do faraó, isso não é extraordinário, não é sobrenatural? Então, mesmo o povo estando em pecado, Deus foi misericordioso e assim é conosco também. Agora, uma coisa que nós não gostamos muito de ouvir, é o terceiro ponto. A história da redenção de Deus importa mais do que as nossas histórias. O que Deus está fazendo na obra da redenção importa mais do que nossas histórias particulares. O que Deus quer fazer por meio de você para o reino de Deus importa mais do que as suas conquistas e bênçãos particulares. Aliás, nenhuma bênção é particular. Elas têm que ser compartilhadas. Mas a história de Deus, a história macro de Deus, importa mais que a minha história. O que eu tenho que fazer então é que a minha pequena história esteja dentro da grande história de Deus. No final da minha vida, o que importa eu saber é se eu fui útil ao meu Senhor. Eu quero olhar nos olhos de Jesus e perguntar: Senhor, a minha vida foi de algum proveito para o teu reino? Um pouquinho, pelo menos. Porque senão, a minha história foi perdida. Você pode ser bem-sucedido em tudo, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Mas se você não foi útil para Deus, a sua vida inteira foi inútil. Porque a história de Deus importa mais que a sua história. Infelizmente, esta não é uma mensagem pregada nas igrejas de forma geral. Porque o destaque que algumas igrejas dão para a famigerada teologia da prosperidade mostra o contrário. Mostra que as histórias particulares importam mais que a história que Deus está escrevendo. E a história que Deus está escrevendo, ela vai afunilando até o ponto que Deus já determinou na sua palavra. Naquele grande dia em que todos nós estaremos diante de Deus. E você precisa se ocupar de proclamar o Evangelho, de dar um testemunho o mais poderoso que você puder, para que o reino de Deus cresça, para que Deus seja ainda mais exaltado por cada vez mais pessoas, porque a história de Deus importa mais que as nossas histórias. Quarto, não perca as lições dos tempos difíceis, pois Deus está forjando você. Nós podemos aprender lições importantes em qualquer tempo da nossa vida, mas eu duvido que você aprenda mais em qualquer outro tempo do que no tempo do sofrimento. O sofrimento ensina a gente. O sofrimento quebra a gente. Eu conheço pessoas extremamente orgulhosas e que só foram quebradas pelo sofrimento. Paulo é uma delas. Moisés, por que ele ficou 40 anos no deserto? Ele não podia, no terceiro dia depois que ele matou o hebreu, matou o egípcio e foi descoberto, voltar e falar com o faraó? Por que Deus esperou 40 anos? Deus precisava tirar aquela casca de egípcio, de rei que estava sobre ele, uma casca mentirosa, e quebrantar o coração dele. Então talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez Deus esteja querendo quebrar seu coração. Por isso Ele está permitindo você passar pelo que você está passando. Então,
uma dica preciosa para você. Quanto antes você se humilhar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu entendi, eu preciso mudar, é sobre mim, né, Senhor? É comigo o negócio, né? É o meu coração orgulhoso que o Senhor quer quebrar? Então eu estou aqui me humilhando na tua presença. Eu não quero mais ser orgulhoso assim. Lá em casa, eu e a Juliana temos um menininho de 15 anos, o Guilherme. Irmãos, ele é uma bênção para nós, uma alegria. Mas pensa no moleque que se acha. E a gente acha engraçado, né, algumas vezes. Mas não é, irmãos. Não é. É o problema do coração, irmãos. Pode ser engraçadinho algumas vezes, que ele acha que todas as meninas paqueram ele, mas ali na frente, se ele não mudar isso, por amor a ele, a mão de Deus vai pesar na vida dele. Porque o orgulhoso não escuta ninguém, nem Deus. Eu falei sobre isso esses dias. O orgulhoso não escuta ninguém. Então Deus usa a sua derradeira ferramenta, que é o sofrimento, para nos quebrar. E assim Ele vai forjando o nosso coração, a nossa vida, e vai arrancando de nós tudo aquilo que é tropeço, que nos impede de servir, de sermos úteis a Ele. E o sofrimento faz isso. Quando nós somos batizados no sofrimento, nós nos erguemos uma nova pessoa. Então aprenda as lições do sofrimento. Não perca as lições. E eu disse aqui várias vezes já, eu me arrisco a afirmar mais uma vez, que quanto antes você aprender as lições do sofrimento, mais rapidamente a aula vai acabar. Que muitas vezes o sofrimento que você está passando lá na sua casa, por exemplo, não é sobre a pessoa que está doente, não é sobre um filho que está dando problemas para você, é sobre você. É Deus querendo tratar o seu coração. Você não entendeu isso ainda? Que também é sobre você? O que Deus quer fazer? Quinto, o grande sentido da vida é conhecer a Deus e saber que Ele está com você. Moisés já tinha sido preparado na cultura egípcia, na arte da guerra, como príncipe do Egito. Também já foi humilhado, estando agora no deserto, criando cabras, perdeu a fama, tudo, mas ainda faltava o principal, ter um encontro pessoal com o Deus dos seus pais. Um Deus que ele não sabia nem o nome. E ele precisou se encontrar com o Senhor. Assim nós aprendemos que é verdade. O grande sentido da nossa vida é conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus e saber que Ele sempre está conosco. Se você não está fazendo isso, não está buscando a Deus, não está buscando conhecer cada vez mais a Deus, com dedicação, na igreja, na sua casa, então você ainda não entendeu o sentido da sua vida. E você, lá na frente, vai se arrepender. Porque com a maturidade, a gente compreende melhor o que nós fizemos e deixamos de fazer. Mas também, nós nos arrependemos do que não fizemos.
Então eu quero estimular você a buscar ao Senhor. Santifique a sua vida. Tire a sandália dos seus pés. E entre na presença de Deus. Em santidade, pureza. Tire da sua vida todo o pecado. E conheça o grande eu sou. Aquele que fará tudo acontecer. E finalmente, aprenda a confiar plenamente no Senhor e descansar seu coração nele. Você talvez se sinta como Moisés, dizendo: Senhor, eu já tentei de tudo, eu não tenho capacidade para fazer isso acontecer. Deus sabe disso, a capacidade é dele. Ele é quem fará. O que nós precisamos é confiar nele. O que nós precisamos é crer plenamente nele, ao ponto de descansar o nosso coração. O dia em que você olhar para o seu sofrimento e falar assim: eu não preciso ficar preocupado, porque Deus está comigo, você começou a entender. O dia que você conseguir olhar para a sua dor, sem se desesperar, e pensar: está nas mãos de Deus, eu sei que Ele fará, na hora certa Ele fará, então eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. As minhas orações não caem no esquecimento. Ele está ouvindo, e no tempo certo, Ele vai agir. Deus é o Senhor em quem nós podemos confiar. Então, de tudo que nós pensamos aqui hoje, eu destaco isso, que você pode sim confiar no Senhor, porque Ele não se esquece de você. Nós precisamos ajustar às vezes a nossa maneira de pensar com o modo de Deus pensar, mas o amor de Deus é uma constante em sua vida, como nós ouvimos o pastor Josmar falando agora há pouco, lendo a palavra de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, nada, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem o passado, nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus é misericordioso e tem coisas boas para te dar. Então descanse seu coração no Senhor, não fique ansioso, não duvide, porque o nosso Deus nunca falha. Beleza pura? Alguém quer falar alguma coisa já? Rapidinho, antes da gente acabar? Paulo? Então, irmãos, amém, que Deus nos abençoe, um ótimo dia para você, aproveite esse tempo com a família e volte às 18 horas, nós estamos celebrando o aniversário da igreja, lembre-se, e hoje teremos conosco o pastor Daniel Barros, da PIB de São Pedro, falando aqui no nosso culto. Deus te abençoe.